Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento. Hoje, no destaque, a entrevista com o professor Manuel Antônio Molina, que é professor da Universidade Estadual do Norte, UENF. Vamos conversar sobre a Agência de Inovação da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Fique com a gente volta já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. TV Petrópolis ao vivo no Instagram. Estamos de volta com o programa A Ciência em Movimento e hoje, no nossa entrevista, o professor Manuel Molina, da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Professor Molina, que diretor da Agência de Inovação da Universidade Estadual do Norte Fluminense, é graduado em Administração pela Universidade Federal de Viçosa, mestre pela INCAE Business School, em Costa Rica, e doutor pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. E atualmente ele é professor associado da UENF, nível 1, né? Bom, professor Molina, muito obrigado pela sua disponibilidade de entrevista hoje. Vamos falar um pouco sobre a Agência de Inovação da UENF. Nós temos feito aqui uma série de entrevistas nessa linha, mostrando qual a importância das agências de inovação, das universidades e da sua relação com o mercado de trabalho, e qual a importância disso para difundir a questão da ciência, da tecnologia e da inovação junto à regionalidade, às cidades onde as universidades estão estabelecidas. Mas um pouco antes de a gente falar sobre a Agência de Inovação da UENF, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a UENF. O que é a UENF hoje em dia? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, um grande prazer estar aqui conversar um pouco com vocês e acredito que o programa Ciência em Movimento seria um programa de difusão da atividade, do papel que a ciência e tecnologia tem no desenvolvimento regional. E este papel é importante quando você me pergunta da própria história da UENF. A UENF vai cumprir agora 27 anos de idade. E agora em agosto, dia 16 de agosto, 27 anos de idade. A UENF foi criada, foi idealizada pelo professor Darcy Ribeiro. A UENF leva o nome Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Na época do governo Brizola. E a grande ideia era de que espalhar ciência e tecnologia no interior, um lugar que realmente necessitava um novo desenvolvimento, né? Desenvolvimento tecnológico, e foi criado um modelo de universidade muito interessante, que foi pioneiro no Brasil,
100% dos professores da UENF são doutores. Desde o início, houve uma ênfase muito grande na formação, na pesquisa, na formação de conhecimento, diferente do modelo de outras universidades, onde há uma transferência de conhecimento. Deu para sentir a diferença? Formação de conhecimento através da pesquisa, diferente da transmissão de conhecimento, que é o perfil normal de outras universidades, né? Então, a UENF foi criada para promover desenvolvimento regional, principalmente, desenvolvimento econômico, ciência de alto nível, que pudesse não somente ser aplicada na formação, no desenvolvimento regional da região norte fluminense, estado do Rio de Janeiro, estados vizinhos também, né? Como a pesquisa de alto nível de impacto mundial. Nós temos, então, ao longo desses anos todos, construído realmente um posicionamento de uma universidade nova, pequena, mas realmente importante, que coloca a UENF dentre as melhores universidades do Brasil. É um grande mérito de uma percepção extraordinária, genial do professor Darcy Ribeiro. Sem dúvida, né? O professor Darcy foi aí um exemplo para todos nós, efetivamente, ainda mais quando se fala em educação popular e difusão de ciência e tecnologia, é uma das referências que nós temos, sem dúvida nenhuma. Um dos pontos que a gente destaca é justamente esse transbordamento da ciência e tecnologia para a cidade, para a localidade, para a economia. E como tem sido o papel da Agência de Inovação da UENF nesse processo de transbordamento? O senhor que foi diretor da Agência de Inovação até o final do ano passado, agora está na reitoria de graduação, né? Então, como é que foi essa história aí, né, na frente da Agência de Inovação da UENF? O que ela tem feito ao longo desse caminho todo? Ok, a Lei de Inovação, a Lei de Inovação foi instituída, inclusive, de forma tardia, digamos, quando os outros países já estavam realizando principalmente o papel das universidades no desenvolvimento regional. Tem uma figura da tríplice hélice, né? Temos governo, instituições de pesquisa e o setor produtivo, e a aproximação dessas hélices, né, para promover o desenvolvimento regional. Bom, a Lei de Inovação queria aproximar o setor produtivo das instituições de pesquisa e de ensino, principalmente, e aí foi criado, vamos dizer assim, como instrumento, a obrigatoriedade de criar os núcleos de inovação tecnológica dentro das instituições de ensino. A partir desse momento, então, foi criado na UENF, vamos dizer assim, obedecendo e seguindo uma normativa, embora federal, né? Isso é outra situação bem interessante. A UENF é uma universidade estadual, precisa ter legislação semelhante à federal também dentro do estado do Rio de Janeiro para poder atuar, né? Uhum. Isso tem umas implicações muito importantes, porque o estado do Rio de Janeiro está nos devendo uma legislação atual, um marco que já faz tempo que está em vigor em nível federal. Cobrança para o estado do Rio de Janeiro. A Agência de Inovação foi criada em 2000. A Agência de Inovação, a Diretoria de Projetos, a primeira ideia tentar aproximar essa relação universidade-empresa, se criou a Diretoria de Projetos.
gerência de projetos em 2005, 2004, 2005. Depois depois aprovada a lei de inovação. Essa foi 2008, né? A agência de inovação como diretoria já entrou em 2011, foi criada, passou ao status de diretoria da agência de inovação. E novamente era cuidar não somente é uma instituição de pesquisa, já disse isso no começo, que faz parte da própria origem da UENF, né? Cuidar da propriedade intelectual, né? Das pesquisas geradas, e a transferência, que não adianta você gerar propriedade intelectual e não transferir essa pesquisa para o setor produtivo com respectivos ganhos que poderiam ser usufruídos pela universidade, né? Nós temos... Bom, o que acontece na agência de inovação? O que passa na agência de inovação? Bom, todos os convênios, todos os contratos com iniciativa do setor produtivo ou outras instituições de pesquisa, porque é impossível você realizar pesquisa sem parceria. Parceria seja com outras instituições de pesquisa ou incluir outras empresas. A ação e o marco legal da inovação, todos eles, todo o esforço para que se aproxime de pesquisa e universidades com o setor produtivo. Todas as políticas contempladas em legislação de inovação tratam de justamente tornar líquida e fácil facilitar essa aproximação da universidade com o setor produtivo. Há muitas críticas, e sempre houve muitas críticas, de que todos os processos dentro da universidade são lentos. Uma forma de regular essa relação, porque, a iniciativa privada, quem utiliza a tecnologia como fonte de vantagem competitiva dentro do setor produtivo, você precisa chegar primeiro que todo mundo. Você precisa chegar primeiro que todo mundo e fincar a bandeira. Eu cheguei primeiro, aí você cobra o diferencial de ter chegado primeiro no mercado. Porque aí, aí é uma questão de difusão de tecnologia e adoção de tecnologia. Então, você chegando primeiro, você realmente fica com a bandeira primeiro, você tem a proteção de patente e cobra, então, os valores necessários para, vamos dizer assim, amortizar todo investimento que você tem para a realização da pesquisa, o que é muito importante, né? A gente vai aprofundar um pouco essa análise, vamos fazer um breve intervalo, e depois eu queria saber assim, como efetivamente esse conhecimento junto às empresas locais tem sido transferido, né? Em que áreas de patente a UENF tem trabalhado para transferir esse conhecimento para a economia local. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já.
Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. TV Petrópolis ao vivo no Instagram. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento na TV Petrópolis. Seja bem-vindo. Hoje entrevistando o professor Manuel Molina, que foi diretor da Agência de Inovação da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, bem lembrado pelo professor. E a gente estava conversando justamente sobre a importância dessa questão da tripla hélice, né? Universidade, empresas e instituições de ensino, né? E governo, né? E da importância disso para a sociedade. Começamos a falar aí sobre a UENF, e eu queria saber, assim, com mais detalhes, assim, qual tem sido a expertise maior da UENF nessa transferência de tecnologia para o setor produtivo local. Eu entrei no site e vi que tem muitas patentes na área de agricultura, agronomia. Eu queria saber qual é a área assim, mais forte que a UENF tem nesse aspecto de transferência de tecnologia local. Ok. Bem falado, na área agrícola, aí temos outro tipo de proteção. Tem se desenvolvido alguns cultivares. Então, temos várias sementes de milho, de pipoca, várias, inclusive, foi o primeiro cultivar icônico, que é o mamão calimão, por uma empresa do Espírito Santo. Esse mamão, é muito mais fácil você conseguir ver esse mamão em Paris do que aqui no Brasil. É uma delícia, de passagem. Foi desenvolvido aqui na universidade. Sementes, pimentas, várias espécies de pimenta já registradas e sementes de feijão, milho de pipoca, sendo desenvolvidas aqui na UENF. Estamos num setor que é agrícola, então vamos dizer assim, a expertise local antes do petróleo foi a área agrícola, né? Então uma forma em que, inclusive, dentro das políticas pós-petróleo, estimular novamente a reativar e dar o estímulo, e com alta tecnologia, o que é extremamente importante, né? Promover o desenvolvimento do setor agropecuário com valor agregado. A tecnologia, a gente tem. A tecnologia para o desenvolvimento do setor agropecuário passa pela UENF. Não tenha dúvida disso. É um dos maiores centros, o maior centro de constituição da UENF é o Centro de Ciências Tecnológicas Agropecuárias. Então, para desenvolver qualquer política que o governo do Estado venha criar para desenvolver ou reativar o setor agropecuário do Estado do Rio de Janeiro, vai passar pela UENF. Então, é uma coisa bem importante. Importantíssima. Obviamente que temos em Macaé, né, dois laboratórios de engenharia e exploração e o laboratório de engenharia meteorológica.
mais recente. Então, temos vários projetos, muitos projetos na área de petróleo e gás, muitos, ainda com negociação de transferências de tecnologia e propriedade intelectual ali envolvida. Muita coisa. Professor, qual a relação das coisas com o enfim, a gente tem como muita importância a cidade como cidade, um município como um ator importante na área de fomento da ciência e da tecnologia. Como tem sido a relação das prefeituras com a UENF nessa transferência de tecnologia, né? Em particular na área agrícola, que é uma área de interesse das cidades? Bom, neste governo houve uma participação muito grande. O governo da prefeitura, estou falando no governo da prefeitura, uma participação muito grande com o Viva Ciência. No começo eles deram bolsas, inclusive, de estímulo para as instituições de ensino superior estabelecidas aqui em Campos, Goytacazes. Campos tem uma característica bem interessante. Aqui nós temos aproximadamente umas 13 instituições de ensino superior. Campos é um polo de educação de grande peso. E convenhamos que se já teve estudantes que vieram de fora das suas cidades para Campos para estudar aqui em Campos, o esforço do governo municipal é reter esses estudantes que já vieram para cá. Em desenvolvimento, temos várias ações. Empreendedorismo, que é uma questão importante, a própria formação de novas empresas intensivas em conhecimento, em um alto valor agregado em conhecimento, que se estabeleçam aqui. E o pessoal veio das suas cidades para Campos. Então, não os deixe sair daqui de Campos. Essas seriam as políticas que se espera. E, digamos, com todas as dificuldades que este governo, porque, o período foi péssimo, queda nos royalties de petróleo, sérios, né? Nós vivemos aqui um período realmente de 2016 a 2019, que foi meu período na gestão da agência de inovação, foi um período horrível. Economicamente, com queda nos royalties de petróleo, queda na arrecadação do Estado, etc. Então, foi um período muito ruim. Mesmo assim, muitas coisas foram feitas. Gente, a tecnologia não é uma conta de despesa, é uma de futuro. Deve ser visto e tratado com carinho, porque com a ciência e tecnologia se promove numa era do crescimento regional e do desenvolvimento do Estado. Tudo por ali. Então, a educação, no momento, tratar a educação bem, investir em educação, é garantir o futuro da cidade, do Estado, do Brasil para as próximas gerações. Isso aí não tem dúvida nenhuma. É isso que a gente defende aqui no programa, viu, professor Molina? É por isso que a gente está aqui com essa bandeira exatamente em defesa da ciência, tecnologia e olhando assim pelo nosso lado pelas cidades. Como elas podem se apropriar, já que tem um novo marco de ciência e tecnologia, como é que as próprias cidades também podem se apropriar desse ambiente inovador. A gente está chegando ao final do programa de Ciência e Desenvolvimento. Fica aqui o convite para participar de novo em outro momento, de aprofundar esse assunto. Agradecer a sua participação, professor Molina,
e desejar muito sucesso aí para a Agência de Inovação da UF. Um grande abraço para o senhor aí, agradecer ao nosso público que nos assiste. Um grande abraço, um forte abraço a todos, tchau.